Futuro de Andrés Pereira será decidido por Rodolfo Landim. Presidente segue pressionado internamente para desfazer o negócio. Comissão técnica e atletas defendem o belga. Vasco faz reclamação na Ferj sobre arbitragem do jogo de ontem. Mengão retorna ao Maraca no próximo sábado diante do Bangu. E Arrascaeta é mais uma vez decisivo e deve desfalcar o Flamengo na semifinal. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81 nossas redes. Vem comigo, assista até o final. Não pule sequer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Após a vitória de ontem, 2-1 diante do Vasco, no estádio Newton Santos, o Flamengo deu folga para os atletas. Segunda, hoje e amanhã, terça-feira. São 2 dias de folga. O time se reapresenta na quarta-feira, visando o compromisso do próximo sábado diante do Bangu, pela última rodada do Campeonato Carioca, antes das fases de semifinais e final. E aí, o que acontece? O Maracanã fechado há muito tempo, a Ferj, Federação de Futebol Estadual do Rio de Janeiro, ontem, a partir do seu presidente, o Rubens Lopes, disse ao vivo à Rádio Globo que essa partida vai acontecer no Maracanã. Então, portas abertas, o novo gramado vai receber Flamengo e Bangu. Isso é jogo para lotar, para a torcida apoiar e ir com tudo aí para as fases finais da competição. E aí a gente traz aqui algumas informações, porque o Vasco reclamou muito da arbitragem do jogo de ontem. Informou que vai enviar hoje, nesta segunda-feira, representantes à sede da Ferj para uma reunião com a comissão de arbitragem. O Vasco quer os áudios do VAR, todas as imagens do jogo e quer aí discutir, uma possibilidade, de reclamação em relação à partida de ontem. Tudo isso que o Vasco está reclamando é sobre um dos lances finais envolvendo o volante do Flamengo, João Gomes, em que a bola bate no rosto do atleta e depois sai. Ele com o braço aberto, muita gente reclamando, dizendo que a bola bateu no braço e não bateu, gente. Não foi pênalti. O próprio Casimiro, que é muito vascaíno, ele estava em live e ele falou repetidas vezes, a bola bate no rosto do João Gomes, não foi pênalti. E aí as imagens viralizaram, não foi pênalti. Num primeiro momento todo mundo achou que seria pênalti, mesmo com o auxílio do VAR. O VAR foi lá, olhou, a bola bateu no rosto, nitidamente não aconteceu nada nessa jogada, bateu no rosto do João Gomes. A Ferj emitiu um comunicado e avisou que a comissão de arbitragem está à disposição do Vasco para exibir áudios e imagem do VAR no duelo do jogo de ontem no Newton Santos. Tem até uma foto aqui, por determinação do presidente da Ferj, Rubens Lopes, a comissão de arbitragem está à disposição da diretoria vascaína para exibir áudios e imagens do árbitro de vídeo de Flamengo 2, Vasco 1. Os membros da comissão estarão na sede da Ferj nesta segunda-feira para recepcioná-los e esclarecer todos os lances do jogo. O Vasco ficou de emitir uma nota oficial após essa reunião lá na Ferj. Bom, mas falando do jogo, Georgian de Arrascaeta, o uruguaio, como sempre, decisivo. Vou pegar aqui os últimos 3 jogos dele com a camisa do Flamengo. Flamengo 3, Botafogo 1. Ele fez um gol e deu uma assistência. Flamengo 2, Resende 2. Ele fez um gol. E ontem, Flamengo 2, Vasco 1. Ele fez o gol da vitória, o gol decisivo. Ele é sempre decisivo e o Arrascaeta vira uma preocupação no Flamengo, porque ele está na pré-convocação da seleção uruguaia para os 2 compromissos das eliminatórias Copa Qatar 2022. E calhou aí dessa data ser na mesma data das semifinais. O Flamengo ainda não sabe qual será o seu adversário na semifinal do Carioca. Certo é que o Arrascaeta deve ser desfalque certo, porque ele sempre está convocado para a seleção uruguaia. Além do Arrascaeta, tem a possibilidade também do Gabigol e do Everton Ribeiro serem chamados para a seleção do Tite. A gente fica aguardando qualquer novidade, a gente traz aqui para o torcedor. Agora eu fico imaginando esse time do Flamengo sem o Arrascaeta, hein? Pelo amor de Deus!
Flamengo que tem aí a válvula de escape, o Arrascaeta é o cérebro do time, é o cara que arma, é o cara que chuta, faz belos gols, participa, é muito decisivo aí esse meia uruguaio. Bom, segundo o Jornal Extra, não há qualquer movimentação da diretoria do Flamengo para voltar atrás no negócio com o Manchester United envolvendo o meia Andrés Pereira. Depois aí de acertar, né, a contratação dele junto ao clube inglês por 10 milhões, pouco mais de 10 milhões de euros, pouco mais de 60 milhões de reais, daí 63 milhões de reais na cotação atual. Os dirigentes apenas adiaram a conclusão do negócio para abril. Eu quero dizer aqui que, apesar da informação do Jornal Extra, o Landim ainda não assinou a compra do Andrés Pereira. O presidente Rodolfo Landim é quem deve tomar aí essa atitude, definindo o futuro do belga. Se o Landim não assinar, não tem negócio. O Flamengo deixou acertada a compra do Andrés Pereira. Vem recebendo muita pressão interna e externa. A pressão externa é a pressão da torcida, que não quer que o Flamengo use esse dinheiro para a compra do Andrés Pereira. Esse dinheiro pode ser utilizado de outras formas, na compra de um goleiro, na compra de um zagueiro, enfim. Isso é a parte da torcida, né? O pensamento de parte da torcida. E internamente, o Landim vem sendo muito pressionado por vários grupos políticos do clube. Grupos esses que apoiaram na sua primeira eleição e na sua reeleição. Estão pressionando para o Flamengo não gastar esse dinheiro no Andrés Pereira, até porque o belga ele poderá assinar um pré-contrato no meio do ano. Ele tem contrato até o fim de 2022, ou seja, não tem nenhuma proposta de fora para a compra dele em relação ao Manchester United. Então o Flamengo meio que se precipitou na visão de muitos sócios, muitos grupos políticos e até mesmo dirigentes que são contra a compra de Andrés Pereira. É uma missão que cabe ao presidente Rodolfo Landim, que está próximo de ser nomeado presidente aí, não é presidente, né? É conselho, para o conselho administrativo da Petrobras. Inclusive essa informação continua sendo veiculada. Ele disse que não vai abrir mão de seguir no clube e não disse que vai aceitar ou não o cargo. Então ele pode sim aceitar esse cargo da Petrobras e continuar como presidente do Flamengo. Em outras palavras, para o Mauro César Pereira, ele disse que dá para conciliar as duas coisas. Será que dá, torcedor? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E você concorda com a compra do Andrés Pereira? Bom, deixa eu trazer agora o outro lado, o lado de quem apoia o Andrés Pereira. Ele fez um post em uma de suas redes sociais e tem muitos comentários de atletas do Flamengo. Tem lá o comentário do René, tem o comentário do Marinho, tem o comentário do Everton Ribeiro, do Felipe Luiz, enfim, todos apoiando o Andrés Pereira e inclusive a comissão técnica. Ontem ele saiu chorando, né, no intervalo, no segundo tempo, quando o Paulo Souza tirou ele de campo para colocar o João Gomes. Ele saiu chorando, o Paulo Souza deu um abraço nele. Quando terminou o jogo, o apito final, ele desceu para o vestiário, o Paulo Souza abraçado ao Andrés Pereira. Então existe muito apoio. Gente, eu não estou aqui contestando o futebol do belga. Eu não acho que isso seja problema de futebol, e sim de cabeça. Eu acho que ele precisa ser assistido por um profissional da área, um psicólogo, né, ao qual o Marcos Braz sempre disse que o Flamengo não precisava de psicólogo, e nos tempos de Jorge Jesus até tinha lá alguns coaches, uma galera que fazia esse trabalho emocional, o próprio Evandro Mota, enfim. E aí o Flamengo acha que hoje não precisa de psicólogo para jogador, mas na minha visão e na visão de muitos, esse rapaz ele precisa ser assistido. O problema dele é um problema mental, é um problema de confiança, é um problema de cabeça, mais do que o próprio futebol em si. Porque a gente sabe que o Andrés Pereira tem futebol, mas o momento não é propício para que ele seja entregue aos leões. Então é preciso ser feito um trabalho em cima dele. Agora, se a gente for aqui fazer um debate sobre esse valor, eu acho que não é um valor válido para o Flamengo gastar
com um atleta que está muito próximo de encerrar o contrato dele com o Manchester United, ou seja, no final do ano. Então eu acho que o Flamengo se precipitou nessa questão aí de pagar os mais de 60 milhões na sua contratação. Mas tudo aqui é debate, né? Opinião aberta. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo!